Olá, seja bem-vindo ao canal Excelso. Eu sou a Thaís e esse é o vídeo 38 de 365 lendo a Bíblia Católica. Hoje nós leremos Números, capítulos 33, 34, 35 e 36. Antes de começar a leitura, eu vou fazer uma breve oração. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Itinerários dos Israelitas, capítulo 33. Eis as etapas que fizeram os israelitas desde a sua partida do Egito, em tropas organizadas sob as ordens de Moisés e Arão. Moisés, por ordem do Senhor, tomou nota de suas marchas por etapas. São as seguintes essas marchas por etapas. No 15º dia do primeiro mês, partiram de Ramsés. Isso foi no dia seguinte à Páscoa. Partiram com a mão levantada, à vista de todos os egípcios que estavam enterrando aqueles que o Senhor tinha ferido dentre eles, todos os seus primogênitos. Também contra os seus deuses, o Senhor tinha exercido o seu juízo. Partidos de Ramsés, os israelitas se detiveram em Sucote, de onde partiram, indo acampar em Etã, situado na extremidade do deserto. Dali voltaram para Piarote, defronte de Baal-Sefom, e acamparam diante de Magdol. Deixando Piarote, passaram pelo meio do mar para o deserto. Após 3 dias de marcha na solidão de Etã, detiveram-se em Mara. Partindo de Mara, ganharam Elim, onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam ali. Saindo de Elim, foram acampar junto do Mar Vermelho, de onde partiram e acamparam no deserto de Sim. Tendo partido do deserto de Sim, acamparam em Dáfica, de onde foram para Alos. Dali partiram e acamparam em Rafidim, onde o povo não encontrou água para beber. Partidos de Rafidim, acamparam no deserto do Sinai. Saindo do deserto do Sinai, foram acampar em Quibrote-Hatava, de onde foram acampar em Hazerote. De lá acamparam em Rétima. De Rétima foram para Remon-Farés. De Remon-Farés a Lebna. De Lebna a Ressa. De Ressa a Seelata. Deixaram Seelata e acamparam no Monte Sefer. Dali foram acampar em Arada. De lá a Macelote. Dali a Taate. De Taate a Taré. De Taré a Mética. De Mética a Resmona. De Resmona foram acampar em Moserote. De Moserote a Benejacã. Dali a Hor-Gilgad. Dali a Jotebata. Dali a Abrona. De lá a Acion-Gaber. De Acion-Gaber foram acampar no deserto de Sim, isto é, em Cádiz. Deixando Cádiz, acamparam no Monte Hor, na extremidade da terra de Edom. O sacerdote Araão subiu por ordem do Senhor ao Monte Hor e ali morreu, no 40º ano do êxodo dos israelitas do Egito, no primeiro dia do 5º mês. Araão tinha 123 anos quando expirou no Monte Hor. Foi então que o rei cananeu de Arade, que habitava em Neguebe, na terra de Canaã, soube da chegada dos israelitas. Deixando o Monte Hor, acamparam em Salmona. De Salmona foram acampar em Funom. De Funom
foram a Obote. De Obote detiveram-se em Ije-Abarim, na fronteira de Moabe. Dali foram acampar em Dibon-Gade, dali ao Mon Diblataim, dali aos montes Abarim, em frente ao Nebó. Partiram dos montes Abarim e foram acampar nas planícies de Moabe, junto do Jordão, defronte de Jericó. Seu acampamento nas planícies de Moabe, perto do Jordão, ia desde Bet-Zimote a Abel-Setim. O Senhor disse a Moisés: nas planícies de Moabe, junto do Jordão, defronte de Jericó, dize aos israelitas: quando tiverdes passado o Jordão e entrado na terra de Canaã, expulsareis de diante de vós todos os habitantes da terra. Destruireis todas as pedras esculpidas, todas as suas estátuas fundidas, e devastareis todos os seus lugares altos. Tomareis posse da terra e habitai-a, porque vô-la dou. Distribuí entre vossas famílias por sorte, aos que forem mais numerosos, uma porção maior, e uma menor aos que forem menos. Cada um possuirá o que lhe couber por sorte. Fareis essa repartição segundo vossas tribos patriarcais. Se vós, porém, não expulsardes diante de vós os habitantes da terra, os que ficarem serão para vós como espinhos nos olhos e aguilhões nos flancos, e vos perseguirão na terra onde habitardes. E tudo o que eu tinha pensado fazer a eles, o farei a vós. Fronteiras do país, capítulo 34. O Senhor disse a Moisés: eis uma ordem para os israelitas. Quando entrardes na terra de Canaã, eis a terra que vos tocará como herança, a terra de Canaã, com estes limites. Para o lado do meio-dia, vossa fronteira começará no deserto de Sim, ao longo de Edom. Essa fronteira meridional partirá ao oriente da extremidade do Mar Salgado e irá para o lado do meio-dia, pela subida de Acrabim. Passará por Sim e chegará até o sul de Cades-Barne, de onde irá até Hatzar-Adar, estendendo-se por Azemon. De Azemon se dirigirá para a torrente do Egito e terminará no mar. Vossa fronteira ocidental será o Mar Grande, que fará o vosso limite ao ocidente. Eis vossa fronteira setentrional. Partindo do Mar Grande, tereis por limite o Monte Hor. Desde o Monte Hor marcareis até a entrada de Emate, terminando em Cedada. Estenderá em seguida para Zefrona e Hatzar-Enã. Esse será o vosso limite setentrional. Para a vossa fronteira oriental, marcareis uma linha de Hazar-Enon a Cefana. Descerá de Cefana a Rebla, ao oriente de Aim. Depois, continuando, atingirá a praia oriental do mar de Genezaré. E, enfim, descerá ao longo do Jordão, terminando no Mar Salgado. Tal será a vossa terra em todo o perímetro de vossas fronteiras. Moisés ordenou aos israelitas o seguinte: esta será a terra que possuireis por sorte, e que o Senhor mandou que se desse a 9 tribos e a meia tribo, porque a tribo dos Rubenitas por suas famílias, assim como a tribo dos Gaditas por suas famílias, e a meia tribo de Manassés receberam já a sua porção. Essas 2 tribos e a meia tribo têm a sua herança além do Jordão, de fronte de Jericó para o levante. O Senhor disse a Moisés: eis os nomes dos homens que dividirão a terra entre vós, o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Nun. Tomareis, além disso, um príncipe de cada tribo para proceder à divisão. Eis os nomes desses príncipes da tribo de Judá: Calebe, filho de Jefoné,
Da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Cazelom. Da tribo dos filhos de Dan, um príncipe, Bosse, filho de Jogli. Dos filhos de José, da tribo dos filhos de Manassés, um príncipe, Raniel, filho de Efode. E da tribo dos filhos de Efraim, um príncipe, Camuel, filho de Seftã. Da tribo dos filhos de Zabulon, um príncipe, Elisafã, filho de Farnaque. Da tribo dos filhos de Issacar, um príncipe, Faltiel, filho de Ozã. Da tribo dos filhos de Azer, um príncipe, Aiude, filho de Salomi. Da tribo dos filhos de Naphtali, um príncipe, Fedael, filho de Amiúde. Tais são os nomes que o Senhor designou para repartir entre os israelitas a terra de Canaã. Cidades para os levitas, capítulo 35. O Senhor disse a Moisés nas planícies de Moabe, perto do Jordão, defronte de Jericó: ordena aos filhos de Israel que de suas possessões deem aos levitas cidades para habitarem, bem como os subúrbios em volta dessas. Terão as cidades para nelas habitarem, e os territórios circunvizinhos para a criação de seus gados, seus bens e seus outros animais. O território circunvizinho das cidades que dareis aos levitas terá 1000 côvados de extensão em todos os sentidos, a partir do muro da cidade. Medireis, pois, fora da cidade, 2000 côvados para o oriente, 2000 côvados para o sul, e 2000 côvados para o ocidente, 2000 côvados para o norte, ficando a cidade no centro. Tais serão os territórios das cidades. Quanto às cidades que dareis aos levitas, 6 serão cidades de refúgio destinadas ao asilo dos homicidas, e mais 42 cidades. O total das cidades que dareis aos levitas será, pois, de 48, com as terras circunjacentes. As cidades que se hão de dar das partes dos filhos de Israel, vós a tomareis em maior número dos que têm mais, em menor número dos que têm menos. Cada uma das vossas tribos cederá de seus territórios aos levitas, na proporção da parte que lhe tocar. Cidades de refúgio. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas: quando tiverdes passado o Jordão e entrado na terra de Canaã, escolhereis cidades de refúgio, onde se possam retirar os homicidas que tiverem involuntariamente matado. Elas vos servirão de asilo contra o vingador de sangue, de sorte que o homicida não seja morto antes de haver comparecido em juízo diante da Assembleia. Serão em número de 6 as cidades que destinareis a esse fim. Dareis 3 além do Jordão e 3 cidades na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio e servirão aos israelitas, aos peregrinos e a qualquer outro que habite no meio de vós, para ali encontrar asilo quando houver matado alguém por descuido. Se o homicida feriu com ferro e o ferido morrer, é réu de homicídio e morrerá também ele. Se foi com uma pedra atirada com a mão que o feriu, capaz de causar a morte, e realmente morrer o ferido, é réu de homicídio e morrerá também ele. Se foi com um pau na mão capaz de causar a morte, e esta venha de fato, é réu de homicídio e será punido com a morte. O vingador de sangue o matará, logo que o encontrar, o matará. Se um homem derrubar outro por ódio ou lhe atirar qualquer coisa premeditadamente, causando-lhe a morte, ou se feri-lo com a mão por inimizade e ele morrer, o que o feriu será punido de morte, porque é um assassino. O vingador de sangue o matará logo que o encontrar. Mas se foi acidentalmente e sem ódio que o derrubou, ou lhe tirou qualquer objeto sem premeditação,
ou se, sem ser seu inimigo nem procurar fazer-lhe mal, atingiu-o com uma pedra por descuido, podendo com isso causar-lhe a morte, e de fato ele morrer, então a Assembleia julgará entre o homicida e o vingador de sangue, de acordo com essas leis. A Assembleia livrará o homicida da mão do vingador de sangue e o reconduzirá à cidade de refúgio, onde tinha se abrigado. Permanecerá ali até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com o santo óleo. Mas se o homicida se encontrar fora dos limites da cidade de refúgio, para onde se tinha retirado, e for morto pelo vingador de sangue ao encontrá-lo fora, este não será culpado de homicídio, porque o criminoso deveria permanecer na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois que este morresse, poderia o homicida voltar para a terra onde ele tivesse a sua propriedade. Isso vos servirá como prescrição de direito para vós e vossos descendentes, onde quer que habiteis. Todo homem que matar outro será morto. Ouvidas as testemunhas, mas uma só testemunha não bastará para condenar um homem à morte. Não aceitareis resgate pela vida de um homicida que merece a morte, deve morrer. Tampouco aceitareis resgate pelo refugiado em uma cidade de refúgio, de maneira que ele volte a habitar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Não manchareis a terra de vossa habitação, porque o sangue mancha a terra. O sangue derramado não poderá ser expiado pela terra, senão com o sangue daquele que o tiver derramado. Não manchareis a terra em que ides habitar, onde também eu habito, porque eu sou o Senhor, que habito no meio dos filhos de Israel. A herança das filhas, capítulo 36. Os chefes de família dos filhos de Galaade, filho de Maquir, filho de Manassés, da raça de José, apresentaram-se diante de Moisés e dos principais chefes das famílias israelitas. O Senhor, disseram eles, ordenou ao meu senhor que desse por sorte a terra em herança aos israelitas. E o Senhor ordenou ao meu senhor que desse às filhas de Salafade, nosso irmão, a herança devida ao seu pai. Mas se homens de outra tribo as receberem por mulheres, a sua herança será retirada do patrimônio de nossos pais e acrescentada ao da tribo na qual elas se casarem. E assim será diminuída a nossa herança. Quando chegar o jubileu dos filhos de Israel, a sua herança será unida à da tribo a que pertencerem e separada da de nossos pais. Moisés então respondeu aos filhos de Israel por ordem do Senhor. Tem razão a tribo dos filhos de José. Eis a ordem do Senhor para as filhas de Salafade. Casem com quem quiserem, contanto que seja com alguém de uma família da tribo paterna. Desse modo, as possessões dos israelitas não passarão de uma tribo a outra, e cada israelita ficará na herança da tribo de seus pais. Todas as mulheres que possuírem um patrimônio em uma tribo israelita tomarão marido na tribo paterna, a fim de que cada israelita conserve o patrimônio de família. Herança alguma poderá passar de uma tribo a outra. Deve cada tribo israelita permanecer no que é seu. As filhas de Salafaade comportaram-se segundo a ordem do Senhor. Maala, Tersa, Regla, Melca e Noa, filhos de Salafaade, casaram-se com os filhos de seus tios, casaram-se, pois, em famílias saídas de Manassés, filho de José, e a possessão que lhes tocava permaneceu na tribo de seu pai. Tais são as leis e as ordenações que o Senhor transmitiu aos israelitas por intermédio de Moisés nas planícies de Moabe, perto do Jordão, a caminho de Jericó.
Palavra do Senhor, graças a Deus.